essa contrapartida, né? E o que permanece do Enem que a gente tinha para o Enem agora, para esse novo Enem? Acho que para os professores e estudantes também são as questões principais, né? Se a gente pensa em termos do que a escola pode fazer, né? Essas questões administrativas, elas são extremamente importantes, né? Mas, pensando na escola e em nós professores e nos nossos alunos, né, nesse preparo para o Enem, nessa parte a gente não tem grandes mudanças, né? Continua a matriz de 2009, a prova continua tendo como elemento central a leitura, e eu acho que isso vale a pena a gente falar, né? Não só porque eu sou professora de língua portuguesa, mas principalmente porque eu acho que leitura não é uma atribuição só do professor de língua portuguesa, né? A leitura pode e deve ser trabalhada por todos os professores de todas as áreas. Tem aquele bordão, né? Ler e escrever em todas as áreas, né? O meu pai é professor de física e ele fala na primeira aula com os alunos, vocês precisam saber ler e escrever em todas as áreas, né? E cada área, cada professor tem a sua especificidade e os seus textos específicos, né? Porque a gente usa muito, assim, o verbo ler como intransitivo, a gente costuma dizer assim, né? Mas ler o quê? Né? Ler o quê? Com quais objetivos? E aí tanto as habilidades de leitura, de que tanto se fala, né? A gente lança mão de habilidades distintas dependendo do nosso objetivo com a leitura. Então, se eu quero estudar, se eu quero me divertir com aquela leitura, exatamente, né? Dependendo do gênero que eu tô lendo, se é um gráfico, se é uma tirinha, se é uma lista, se é um texto literário, se é um cartoon. E o Enem trabalha com esses gêneros muito variados em todas as provas de todas as áreas. Então, vale muito a pena os professores explorarem essas leituras de gêneros variados com o seu viés, né, com a importância para a sua área. E eu acho que vale a pena, né, a gente sempre reforçar isso, porque o trabalho da prova do Enem, é muito engraçado quando eu já participei assim de eventos em que no dia do Enem a gente vai para a escola para ler a prova, né, e discutir a prova e conversar com os alunos, saber como foram, enfim. Então, muitas vezes os alunos questionam e a gente mesmo fica pensando, mas não tem alternativa errada aqui, tá tudo certo. Mas a prova do Enem, ela trabalha de um jeito diferente, né? Não é mais aquele velho modelo das questões de múltipla escolha, de teste, que fala marque a alternativa correta, ou marque a alternativa incorreta. E aí você tem que achar qual que está errada. A que não corresponde, exatamente. Né? Então, às vezes, de fato, não tem alternativa correta. São todas afirmações verdadeiras, plausíveis sobre o texto que deu base ali para a exploração da questão. Mas o que o enunciado está pedindo? É isso que a gente precisa ver, né? Porque às vezes está tudo certo, mas o que o enunciado pede é só um daqueles itens ali que atende, certamente. Há toda uma ciência na construção desses itens, inclusive uma atenção grande nos distratores, né? Que eu tenho a alternativa correta e os distratores, sim, sim. E daí também um outro ponto importante de leitura, né? Não é só a leitura de textos variados e de gêneros variados, mas também a leitura dos enunciados, a leitura das questões, né? O saber fazer a prova, isso também é essencial, né? O aluno está familiarizado, o estudante está familiarizado com esse modelo, né? Com essa prova, com esse tipo de enunciado, em analisar itens, em saber eliminar, entender essa questão dos distratores, isso é essencial. Ele tem que conhecer, né? Não pode chegar lá no dia da prova e se deparar com aquele gênero, item do Enem pela primeira vez, Sem dúvida. Tem um caso que eu sempre conto quando eu estava dando aula no estado, em Minas, no ensino médio, e eu tinha que complementar a minha carga horária e eu fazia no contraturno um encontro com os alunos e a gente decidiu ler questões do Enem. Então, eu fiz um apanhado de questões de exames anteriores e eu fiz um apanhado assim, sem olhar e sem pensar de que matéria era aquela questão. Eu fiz um apanhado de questões que a gente conseguia resolver só lendo cuidadosamente o enunciado e refletindo sobre o que estava dado ali. E então, eles estudavam de manhã eu dava aula para eles de língua portuguesa e à tarde a gente se encontrava para resolver essas questões do Enem. Eu preparei o material e tudo. E eu nunca me esqueço de que no dia seguinte da prova, uma das alunas chegou para mim e ela falou, Carol,
eu fiz a prova com a sua voz lendo as questões para mim. Eu ouvi a sua voz lendo a prova para mim. Como foi importante, Isso né? me marcou demais, porque eu achei assim, como foi importante para essa estudante, aqueles encontros que a gente fez, né? Então, Porque esse contato com a entender prova o anterior conteúdo, é fundamental. dominar questões conceituais e tal, tem essa questão da leitura, né? Sem dúvida. Tem A que leitura ser da prova também, leitura né? da Não prova, só a leitura isso. dos textos que Agora, dão mais. uma questão que não quer calar e está aparecendo aqui muito nos e-mails que estão chegando para a gente é em relação à BNCC. A terceira versão da Base Nacional Comum Curricular está aí, Sim. mas ela ainda não contemplou o ensino médio. E vai ter alguma influência no novo Enem? Para 2007, não. Para 2017, nossa senhora. A gente vai ficando velho, assim, vai começando a confundir as décadas, né? Às vezes eu via minha mãe e minhas tias fazendo isso, mas agora já tô trocando nomes, né? Trocando décadas é complicado, né? Bom, mas enfim. Bom, a de 2017... Para 2017, a gente não tem mudanças em matriz, a Base Nacional Comum Curricular, ela entende-se que ela vai chegar no meio do ano, né? Ainda tem 5 reuniões do conselho. Sim, né? ela ainda precisa passar depois, né? Então, ela não saiu ainda do ensino médio. Parece que a intenção é que sim, haja mudanças no exame em função da Base Nacional Comum Curricular, mas ainda não para esse ano, não. Para esse ano continua a matriz de 2009. E nós estávamos comentando até agora dos itens, da avaliação e tal. Isso nos leva a uma outra parte da avaliação, que é a redação, que é uma parte da avaliação que é muito comentada, né? A correção dela, como é que ela acontece, como é que ela se constitui, e há até apostas ao longo do ano de qual é que vai ser o tema que vai ser proposto na redação, né? Mas como é que é desenvolvida essa proposta da redação? Bom, vamos lá. A redação do Enem é um texto, pedido, né, que o estudante escreva um texto dissertativo argumentativo de até 30 linhas, e ele tem textos motivadores para ajudarem nesse recorte temático, e tem um tema, né? E esse tema, ele sempre vem introduzido por um texto que é sempre igual, já há muitos anos, né? Então, a partir da leitura dos textos motivadores e dos seus conhecimentos sobre esse assunto, escreva um texto dissertativo argumentativo de até 30 linhas, na modalidade escrita, formal, eles chamam de formal, né? Norma padrão. Da língua portuguesa, e selecione e organize as informações para produzir um texto coeso. Assim, eles colocam nesse enunciado tudo que está praticamente na grade da correção, que eles também divulgam, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas... e aí vem um tema ali, entre aspas, né? E aí esse tema a gente pode, né, então pensar, eu fiz até um apanhado aqui em 2011, os limites entre o público e o privado, 2012 o movimento imigratório, 2013 a implantação da lei seca, em 2014 a publicidade infantil, em 2015 a gente teve a questão da violência contra a mulher, e os dois de 2016, né, porque foram 2 aplicações, que é a intolerância religiosa e o combate, né, o combate à intolerância religiosa e o combate ao racismo. Mas a gente nunca pode olhar esses temas assim isoladamente, só essa escrita que vem entre aspas. A gente precisa olhar para os textos motivadores que dão base para esse texto que o aluno precisa produzir, né? Essa questão de acertar o tema, eu fico sempre um pouco implicada com isso, porque eu estava olhando aqui os dados, né? Então, a gente teve, no Enem do ano passado, 290 mil textos que ficaram com nota 0. Aproximadamente, foi um pouco mais. Então, desses 290 mil, em torno de 200 mil, eu estou arredondando aqui para facilitar as contas, em torno de 200 mil é porque ou não compareceram ou deixaram o texto em branco. Então, esses a gente não vai considerar. Então, vamos pegar os 90 mil que fizeram o texto e ficaram com nota 0. Desses 90 mil, 46 mil, um pouco mais da metade, ficaram com 0 porque fugiram ao tema. Então, eu acho que precisa tomar muito cuidado, porque assim, às vezes você lê aquele tema ali que está só no enunciado da proposta,
lembra de um texto que você já fez em sala e que você fez bem, tirou uma nota boa, porque parece com um tema que seu professor já deu, e aí você corre um risco, às vezes, de perder a sua nota de redação, porque você vai fugir do tema. Então, eu acho que os alunos precisam entender essa proposta, ler os textos motivadores, entender os pontos de vista que estão sendo colocados ali, pensar qual que é o seu posicionamento sobre aquele assunto e juntar tudo isso num projeto de texto coeso, que tenha sentido para produzir sua dissertação. Então, um dos critérios de correção da redação é se fugiu ou não do tema, né? Sim, Eu tenho um professor aqui que mandou um e-mail, o Lucas de Belo Horizonte, ele está perguntando sobre a correção da redação, né? Que também é um pouco polêmica, né? Eu não me lembro muito bem, mas está tendo, acho que, uma polêmica sobre a redação nota 1000 de 2016, né? Tá tendo, faz umas 2 semanas aí. Bom, vamos por partes, então, né? Tem a questão do tema é uma das competências que é avaliada na correção da redação. São 5 competências, em termos, assim, muito breves, essas 5 competências seriam a primeira, a questão da modalidade da língua, né? Então, eles falam da modalidade escrita formal da língua, o que eles consideram, que a gente pode chamar também de norma padrão, né? Que seria a competência 1, a competência 2 ligada ao tema do ano específico, a competência 3 que está ligada à seleção, organização de informações e a mobilização de tudo isso em um texto dissertativo argumentativo, a competência 4, que seria a coesão textual, né? Então, os mecanismos linguísticos que o estudante consegue mobilizar para construir esse texto, e a competência 5, que também é uma particularidade do Enem, que é essa questão da proposta de intervenção, né? Então, elaborar uma proposta de intervenção em respeito aos direitos humanos, né? Que leve em conta os direitos humanos. Então, essas ideias de bateu tem que levar, olho por olho, dente por dente, se fez tem que pagar igual, isso é complicado no exame do Enem e pode trazer graves problemas para a nota de um aluno que resolve seguir por esse caminho. Isso não é aceito, né? Essa questão dos direitos humanos também é bem forte na prova. Enfim, então vamos lá. A gente falou das competências, isso tudo está disponibilizado, o professor perguntou sobre a correção, né? Tem um documento do INEP que foi lançado em 2013, que na época chamava Guia do Participante, ele foi reeditado em 2016, e é um PDF que tem exemplos de redação e tem todos os critérios e fala exatamente abertamente sobre todo o processo de correção da redação, como ela é feita. Esse de 2006 novo chama Cartilha do Participante, do Enem. E tá lá, tudo isso tá bem explicadinho lá e colocado, inclusive com os exemplos de redação nota 1000, que foram o alvo da última polêmica do Enem, né? Que porque parece que teve um plágio. Assim, textos que reproduzem trechos de redações de anos anteriores, nota 1000. Aí, assim, as pessoas acabam se preparando com trechos que foram sucesso, né, nas edições anteriores, né? E a gente tem uma limitação que é do exame, né? Porque que é desse gênero que a gente tem, que é a redação dissertativa argumentativa, que é um gênero, né? É um gênero que é cobrado em exames de processos seletivos, não só no Enem, né? Tem muitos outros processos seletivos, não só de vestibular, mas de concursos, inclusive variados, de nível médio, de nível superior, que ainda pedem um texto dissertativo argumentativo. Eu não sei a partir de qual ano que foi obrigatório ter redação no ingresso ao vestibular, né? Então, no ingresso à universidade, todo vestibular ou processo seletivo tem que ter uma redação, né? Uma produção textual. Então, sempre que você tem um texto que é um gênero, ele vai ter algumas estabilidades e que vão poder aparecer em um e em outro. Você conseguir articular um trecho de um texto que foi usado num outro tema e fazer com que ele tenha sentido num tema novo, isso também é uma competência porque não é qualquer trecho que você pode pegar de uma redação anterior e fazer ele fazer sentido de uma forma coesa, coerente, né? Você está selecionando, né, dados e informações
e está construindo ali, né? Se isso é mal feito, não vai ter nota 1000 só porque é cópia de um trecho nota 1000. Então, tem algumas limitações que são do exame mesmo e que é difícil a gente conseguir, a não ser que a proposta fosse outra, né? Se a proposta fosse outra, aí poderia tentar se evitar isso. Mas enquanto for uma dissertação, é um modelo que é muito fixo, né? Então, é complicado, não tem como. Esse guia novo que saiu, essa cartilha agora do ano passado, de 2006, ela já saiu prevendo outros problemas que já tinham sido polêmicas em anos anteriores, né? Então, o caso do hino do time, o caso da receita no meio da redação, tudo isso que já apareceu. Para ver se ela é corrigida mesmo, né? Se você não tem elementos na grade que te permitam dar um 0 para essa redação, você realmente não tem como dar 0, porque tem uma grade de correção que precisa ser seguida por todos os corretores. É um exame que tem muitos textos para serem avaliados. 8 então, milhões assim, quase. são muitos corretores, é um treinamento que é muito grande para ser feito e tem que ter parâmetros muito claros. Então, para deixar pouco espaço para subjetividade. Por exemplo, um dos itens que foi colocado depois de terem saído essas polêmicas dos trechos desvinculados, né, do texto, que parece que eram, assim, pegadinhas para os corretores, mas não necessariamente, porque se a grade não te permite anular um texto desse, eu lembro muito bem que um desses textos, ele falava assim, agora dá licença que eu vou ensinar a fazer uma receitinha aqui. E aí, voltando ao assunto, olha, ele usou elementos coesivos aí para fazer esse trecho nada a ver. Agora, com licença, inclusive, que eu estava bem escrito, e né? então, voltando ao tema, ele estava bem escrito pela proficiência de escrita que esse estudante tinha, a nota dele deveria ter sido maior, muito maior do que ela foi. Então, certamente, ele foi penalizado por isso. Mas eu não tinha elementos que me permitissem zerar esse texto. Agora, sim. Agora, um dos critérios do 0, da nota 0, é trecho desvinculado da proposta, propositalmente. Então, agora, sim, esse texto deveria ter nota 0, né? Por isso, inclusive, que teve essa mudança de 2016. Eles acrescentaram, eles estão tentando cercar esse tipo de coisa que aparece, né? Em 8 milhões de provas, aparece muita coisa, né? Não tem como. Já deixam a previsão de experiências anteriores do que é que pode acontecer e aí vão pensando nesses critérios. Claro que todo ano pode ser que apareça alguma coisa que ninguém tinha pensado, né? Sem dúvida. Aí a questão é voltar ao processo e começar a agregar esses critérios como eles estão fazendo, né? Bom, nós estamos agora com as inscrições abertas, depois nós temos a continuidade dos estudos aí dos estudantes e tal. Como é que a gente pode, então, lá na escola ou na comunidade escolar, engajar esses alunos para fazer o Enem? Eu achei a sua ideia super interessante, que no horário contrário, né, no contraturno, engajar os alunos para estudar, mesmo se não der para ver os itens, né? Na verdade, enquanto eles estão ali estudando os conceitos e tal, aprendendo, eles já estão estudando, mas em relação à prova, essa sua experiência no contraturno. Mas como é que eu consigo engajar mais esses alunos, esses que se inscreveram, não foram, né? Bom, eu acho que você usou uma palavra fundamental aí, que é o engajamento, né? Os alunos precisam ter motivação ou para participar do exame ou para estudar para o exame, né? Então, se eles têm algum objetivo com o Enem, se eles pretendem ingressar numa universidade, eles vão se engajar, certamente, né? E aí, como a gente pode trabalhar, como preparar, né, os estudantes para fazer a prova do Enem? A gente pode trabalhar com leitura, né? Então, leitura de gêneros variados em todas as disciplinas, em todas as áreas. De preferência, leitura em situações em que ela, de fato, seja necessária para alguma coisa, né? Então, engajar os alunos em leitura e produção de textos, mas não porque a gente fala que é o objetivo circular da escola, né? Na escola, eu leio para aprender a ler e eu escrevo para aprender a escrever. Mas, então, o que a gente conseguir fazer de ler e escrever para agir socialmente, né? Então, ou seja, para escrever uma carta para a direção, ou para um professor, ou para os pais, ou para a comunidade do entorno da escola. Eu não estou aprendendo a escrever um texto argumentativo dissertativo para escrever no Enem, para passar na universidade, né?
É porque é importante na vida, né? É importante Exatamente. fora da escola também. Isso é essencial, eu acho assim, para além do Enem, né? Agora, sem dúvida, a gente também não pode esquecer que é um exame e que eles precisam também estar familiarizados com a estrutura desse exame, né? Então, o trabalho também com as questões, com os enunciados, com a análise, né, dos itens que estão lá para você escolher apenas um entre 4 opções, né, e por que é um e não o outro, né? Essa discussão sobre a prova, né, esse treino com a prova, essa familiarização com a prova e com a redação também, com essa estrutura da redação, que é muito fixa, né, que é um padrão, ela precisa também acontecer, né, dentro da escola. Não precisa ser o foco, porque esses outros momentos de leitura e escrita para interação social em situações variadas, eles são extremamente importantes também. Eles também vão dar base para o aluno conhecer melhor os textos que vão aparecer na prova, saber ler aqueles gêneros diversos que estão ali, né, entender melhor, interpretar um gráfico, uma tabela. Sem dúvida, participar dessas situações variadas vai dar mais elementos para eles terem mais facilidade para ler esses textos. Mas também a familiaridade com a prova, né, com o modelo do exame, também é muito importante. Carol, a gente está chegando ao final do nosso programa, infelizmente. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Nossa, foi super esclarecedor todas as informações que você trouxe para a gente aqui a respeito do Enem. Eu gostaria de saber se você tem alguma consideração final. Não, agradecer. Passou rápido, né? Passou, né? Foi super rápido. Deu tempo para falar. A gente vai aqui conversando coisa, mas... e passa rápido mesmo. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês no nosso programa também e lembrar que no próximo dia 16, terça-feira, nós temos um novo encontro e nós vamos continuar falando sobre o Enem com o professor Jorge Cascardo. Eu espero vocês. Até dia 16. Tchau.